Minha amiga, meu amigo, o blog da cidadania está chegando ao 500 mil de inscritos. Falta muito pouco, apenas 3.000. Ajude-nos a chegar lá, se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhando os nossos vídeos. A democracia agradece e nós também. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 31 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã. Valdemar da Costa Neto, o dono do partido de Bolsonaro, tenta chantagear não só o governo Lula, como também o STF a partir da possibilidade de Bolsonaro se livrar da prisão. E, na verdade, o Valdemar Costa Neto quer coagir as autoridades. Claro que o governo Lula não tem nada a ver com isso, o governo Lula não tem como influir, nem o governo Lula, nem governo nenhum, nas decisões do judiciário diretamente. Mas indiretamente há realmente um viés político hoje no Brasil de levar às barras da lei o autor de uma tentativa de golpe de Estado que quebrou os 3 poderes da República. Então, na verdade, todos os poderes da República estão unidos de alguma maneira na tentativa de levar esse homem às barras da lei a responder pelos seus crimes. E esse espertalhão que sobrevive há muito tempo na política, sempre pulando no barco que lhe parece mais conveniente, quer intimidar o Supremo, principalmente o Supremo, com a teoria de que se Bolsonaro for preso, ele vai virar um mártir. E aí, a partir daí, o que ele quer dizer com isso, minha amiga, meu amigo, não fica muito claro. Mas, na verdade, ele parece insinuar que se o Bolsonaro virar um mártir, vai haver uma insurreição no país. Vai haver uma convulsão social no país. E é óbvio que isso não vai acontecer, não vai haver convulsão social nenhuma, a menos que os bolsonaristas estejam querendo engrossar o contingente daqueles que estão presos. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria para ver esse malandro aí, qual é a nova estratégia dele. Diz a manchete: a crença de Valdemar de que Bolsonaro se livrará da prisão. Valdemar Costa Neto passou a acreditar, entre aspas, com todas as aspas possíveis, na possibilidade de que Jair Bolsonaro pode escapar da prisão, mesmo com todos os processos e investigações que pesam contra ele. Em meio à delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e ao avanço dos inquéritos da Polícia Federal, o presidente do PL acredita que o impacto político de uma eventual prisão de Bolsonaro deve ser considerado não só por membros do governo Lula, mas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Em sua leitura, Bolsonaro pode se tornar um mártir e ganhar tração se for parar atrás das grades. O que significa ganhar tração? Ganhar tração no quê? Ele é inelegível. Se ele for parar atrás das grades, ele não vai fazer nada, porque atrás das grades ele não fala, ele não faz nada. Todo mundo viu o que aconteceu com o Lula. Ele ficou ali e não se repercutia nada a respeito dele. Ele só não sumiu porque a militância do PT não deixou o Lula sumir acampando na porta da sede da PF em Curitiba. Já o sentimento no PL é diferente. O PL acha que a situação está muito feia e, na verdade, primeiro que o Valdemar Costa Neto não tem que ponderar nada com o governo Lula, porque o governo Lula não vai decidir a situação jurídica de Bolsonaro. Mas o que ele acha que deve ser considerado pelo Supremo é que o Supremo, veja só, a malandragem desse sujeito, mas também uma certa burrice. Ele diz que o Supremo deve considerar que o Bolsonaro pode virar mártir. E aí o Supremo, tendo provas para prender Bolsonaro, o Supremo vai
deixar ele impune após tudo que ele fez para ele não virar mártir. Se é que isso é verdade, porque as provas contra ele são extremamente fortes. Há muitos processos e hoje vai ser julgado um novo processo contra Bolsonaro que vai sim agravar a situação dele. Nós vamos ver isso nesta edição. Antes, um dado extremamente doloroso, algo que não tem como cortar o coração de qualquer ser humano, porque na verdade o que está acontecendo nessa guerra Israel versus Hamas é que chegam dados de que, acredite se quiser, 70% das vítimas na faixa de Gaza são mulheres e crianças. Ou seja, Israel está colocando o mundo contra si, está se expondo diante do planeta como um regime totalitário, um regime desumano. E isso não é bom para eles, porque não são todos os israelenses que pensam assim. A gente sabe que há vários israelenses criticando a ferocidade da reação do Hamas. Há coisas horríveis que aconteceram com os israelenses. O Hamas cometeu crimes? Cometeu, mas é aquela coisa. Se alguém comete um crime contra você, o cara vai lá e mata a sua família, e aí você pega, vai lá e mata a família dele, você cometeu um crime também, não é? Então não dá para o Hamas falar em crimes, não dá para Israel falar em crimes do Hamas se o próprio Israel está cometendo crimes. É isso que a gente precisa considerar, e também vamos esperar que essa tese do cessar-fogo prospere. Tem muita gente dos dois lados da fronteira em conflito, tanto do lado israelense quanto do lado palestino, dizendo que não pode haver cessar-fogo, que tem que haver guerra até destruir o outro lado. Eu tenho assistido perplexo defensores de que essa guerra continue para aniquilar o outro lado. Isso é o fim da civilização e é realmente a negação. Isso deveria desmoralizar quem diz uma coisa dessa, mas não está desmoralizando. Esse é o perigo da guerra, desumanizar as pessoas. E a reação da Procuradora-Geral da República interina, que contrariou Alexandre de Moraes, é vista como defesa do MP. Ontem, o Blog da Cidadania publicou que ela representava uma ameaça ao governo Lula, e eu acredito que à cidadania brasileira e à democracia, porque ela é lavajatista, ela é conservadora, e agora ela toma uma atitude de ajudar a defesa da família que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. E aí ela mostra a cara. Ela mostra a cara elitista, conservadora, e que tenta encurralar o ministro Alexandre de Moraes. Há um movimento político, é um risco muito grande. Eu fico às vezes um pouco preocupado, porque ontem eu publico um vídeo que inclusive teve uma boa repercussão, dizendo que essa mulher representa uma ameaça para o governo Lula. Aí eu leio uma pessoa dizendo num comentário: a sua matéria não combina com o seu título, não combina com a matéria. Se ela é interina e pode ser demitida a qualquer momento, como é que ela representa uma ameaça? Pior que estava dito no vídeo, né? Estava dito no vídeo o seguinte: ela é uma ameaça porque ela pode tomar uma decisão mesmo sendo interina. Mesmo que o Lula demita, a decisão já vai estar tomada. E aí está um exemplo do que eu disse ontem. Ela toma uma decisão de contrariar a decisão do Supremo de tornar o Alexandre de Moraes assistente da acusação contra a família que o agrediu.
Ora, ele é uma autoridade. Esse crime dos Mantovani, do Roberto Mantovani, da mulher dele, Andréa Munarão, e do filho e do genro dele, contra o ministro do STF, isso tem que ser punido. Estão tentando intimidar ministros do Supremo. Por quê? Porque ele está colocando bolsonaristas na cadeia. E essa senhora não pode fazer uma coisa dessa, e ela já está mostrando as garras. Está muito difícil para o Lula escolher um novo PGR. Ele sabe que é uma decisão sem volta por 2 anos e que um PGR pode fazer muito estrago. Mas essa pessoa nesse cargo também é um risco muito alto. E o TSE, minha amiga, meu amigo, deve, na verdade, essa matéria aqui, ela fala sobre os riscos para o Bolsonaro, não é? O Bolsonaro vai ficar inelegível de novo, muito provavelmente ele vai ser considerado inelegível, e isso, muita gente diz, mas se ele já está inelegível, o que adianta ele ficar inelegível de novo? Adianta o seguinte, essas ações vão ser julgadas ainda no Supremo. E apesar de haver uma tendência no Supremo em manter as decisões do TSE, nunca se sabe, não é? Então, o que acontece, quantas condenações e inelegibilidades do Bolsonaro ele puder sofrer, melhor. Por quê? Porque se alguma for revertida lá na frente, tem outras. E além de tudo, essas condenações, como a do 7 de setembro, quando ele usou a estrutura do Estado em 7 de setembro do ano passado, em plena campanha eleitoral, para fazer campanha usando recursos públicos, aviões, soldados, tudo para fazer campanha para ele mesmo, tudo isso tem que torná-lo inelegível e vai gerar multas. Tudo isso vai gerar multas para ele. Ele vai ser penalizado pecuniariamente e, inclusive, muitas dessas inelegibilidades devem degringolar para ações criminais contra ele, mais ações criminais. Então, tudo isso desautoriza o que disse o dono do partido do Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, do PL, que ele vai virar mártir, por isso o STF e o Lula não devem condená-lo, não é? Uma malandragem, uma tentativa de ser mais malandro do que a malandragem, e está aí a razão pela qual isso não vai acontecer. Mas o pior dessa história toda é o seguinte: o fim do julgamento de Bolsonaro sobre 7 de setembro deixa Braga Neto na mira do TSE, mas a própria matéria diz algo que eu já intuía. Muito dificilmente o TSE vai considerar Braga Neto inelegível, mesmo ele sendo partícipe de tudo que o Bolsonaro fez. Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque eles têm medo de condenar um general. É isso que está dizendo na matéria e eu concordo ipsis literis, ou seja, totalmente ipsis literis. Eles têm medo dos militares de condenar um general. E é por isso, só por isso, que ele não vai ser tornado inelegível hoje. Mauro Vieira admite nas Nações Unidas: falhamos vergonhosamente. O que ele diz é o seguinte: a ONU está de braços cruzados, ela não faz nada, não consegue avançar, não consegue ir para lugar nenhum. Essa história de ter países que podem vetar, que podem tomar as medidas que os Estados Unidos vêm tomando, tudo isso está tornando a ONU uma miragem. E é preciso que a ONU assuma o seu papel, porque se não tiver um conclave mundial que julgue o que acontece, o que as nações do mundo fazem, este planeta vai virar uma barbárie. E uma estimativa piora com crítica do presidente à meta zero. Ou seja, aqui essa matéria está dizendo o seguinte, que o mercado piora as projeções da Selic para 2024, 2025, tudo isso é uma conversa fiada, porque o mercado está cansado de errar. O mercado, para você ter uma ideia, previu no ano passado, durante o processo eleitoral e no começo deste ano, que o Brasil ia crescer 1%, alguns diziam 0,5%. Pois bem, o Brasil deve crescer 3% esse ano. Diminuiu um pouco, porque estão pressionando. Quando o Lula falou em taxar rico, começaram a pressionar. Porém, pessoal,
o que acontece é o seguinte: o mercado erra toda hora, está errando nessa história da meta fiscal zero, isso nunca existiu. Que governo conseguiu déficit fiscal zero? Por que eles cobram isso do Lula? É a mesma coisa que cobrar a mulher negra no STF do Lula. Lula foi o único presidente que criou cotas para negros, colocou negro no STF, e eles vão cobrar justo do Lula, acusar, insinuar que o Lula age com racismo para nomear ministro do STF? E a mesma coisa, nesse caso aí da meta fiscal, qual foi o presidente que conseguiu déficit zero? Nenhum. Por que eles cobram isso do Lula? É uma coisa que o que os outros fazem o Lula não pode fazer. Como o Barroso busca se aproximar do Congresso, o Barroso está tentando barrar pautas anti-STF com a conversa. O STF pode vetar qualquer coisa que o Congresso aprovar contra si e que violar a Constituição. Tudo aquilo que o Congresso tenta fazer, de criar mandato no STF, de obrigar o STF a só poder tomar decisões coletivas e não monocráticas, todas as tentativas do Congresso de interferir no STF caem no próprio STF, que a Constituição não permite, um monte de coisa. Marco temporal, por exemplo, a Constituição não permite, não é? Mas o Barroso ele quer conseguir essas coisas na conversa. E a derrota do Lula no Senado faz a Defensoria Pública da União avaliar uma nova lista tríplice. O que acontece é o seguinte: isso nunca aconteceu no país, pessoal, nunca aconteceu no país de ter uma rejeição dessa. O Lula diz que isso aconteceu porque ele estava doente, porque ele não conversou com os senadores, mas é preocupante, não é? O Congresso está em pé de guerra e realmente a gente fica preocupado com o que vai acontecer nesse país, porque a situação ainda é de muita instabilidade. E por fim, aí está, um ano após a eleição, a polarização persiste, mesmo com Lula tentando atrair segmentos bolsonaristas. Pesquisas Datafolha, Quest mostram que a sociedade está totalmente polarizada. O Bolsonaro conseguiu manter ao seu lado quase metade do eleitorado. O Lula tem um pouco mais da metade, o Bolsonaro um pouco menos da metade, mas ainda tem muita força, e isso é um risco para a democracia brasileira. E eu tenho dito isso, tenho alardeado isso, o seguinte: a preocupação do Brasil tem que se voltar para o nosso cenário interno, porque a situação não está confortável aqui no Brasil. Esse bolsonarismo está em pé de guerra, e anular esse homem, está coincidentemente ao seu lado direito da tela, esse homem é um risco para a democracia brasileira, e ele está conflagrando a sociedade brasileira. Então há que focar, há muita coisa horrível acontecendo mundo afora, como sempre aconteceu em 5.000 anos de história da civilização humana. Muita coisa horrível aconteceu, porém nós vivemos no Brasil e aqui dentro a coisa está ficando feia, principalmente porque tem muita gente que acha que Lula ganhou, está tudo resolvido. Não está nada resolvido. Há uma ameaça à democracia constante que não foi eliminada, e é preciso esmagar a extrema-direita enquanto é tempo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.